Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai? Eu sou o professor Valderson Amaro Lima e essa é a nossa disciplina Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Eu estou aqui nos estúdios de gravação do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com as iniciais EAD, Mudando Realidades, na tonalidade verde. Eu sou uma pessoa parda, de 1,63 m, barba preta, cabeça raspada, estou trajando nesse momento um tênis branco, uma calça jeans azul e uma camisa na tonalidade salmão. Do lado direito da sua tela, você tem o intérprete de Libras sinalizando. E este é o sinal que me representa na comunidade surda. Valderson. Vamos lá então para a nossa aula 3, monitoramento estratégico de políticas públicas, dentro do conteúdo de monitoramento e avaliação de políticas públicas. A gente vai falar nessa unidade um pouco mais especificamente sobre a parte de monitoramento, trazendo uma proposta metodológica para esse olhar voltado para o monitoramento de políticas públicas, ok? Então, vindo aqui para o nosso quadro, a gente tem o conceito de monitoramento estratégico, certo? Como um tipo específico voltado para o aprendizado institucional. Tá? Então, esse entendimento do monitoramento como sendo voltado para o aprendizado institucional, ele já pressupõe, ele já nos remete ao entendimento do monitoramento como sendo uma etapa voltada para a própria melhoria dos processos de políticas públicas e para a acumulação de conhecimento relacionado com as políticas públicas que vão permitir um avanço cada vez maior nesse campo e na ação governamental voltado a partir da proposição e implementação de políticas públicas. Então, a partir do momento que você monitora e acompanha e você aprende a partir desse monitoramento, você tende a ter proposições cada vez mais efetivas, melhores, a partir das ações anteriores relacionadas com as políticas públicas. Então, ele decorre do registro, análise e interpretação da realidade de implementação e execução das políticas públicas que visa, olha só, por suposição, a produção de informações tempestivas para o processo complexo de tomada de decisão por parte das instâncias deliberativas de governo. Tá? Então, por que tempestiva? Porque ela tem uma temporalidade, Ela acontece em determinado período de tempo. Então, ela precisa ser planejada e aqueles dados coletados a partir do monitoramento, eles são um retrato daquele momento que vão permitir a tomada de decisão a partir daquela dada situação identificada no momento dos dados coletados, das informações analisadas, ok? Avançando, então, a gente traz os requisitos tecnopolíticos para que esse monitoramento ocorra, tá? Então, a gente tem no centro aqui da nossa figura representada o objetivo do monitoramento, que seria a melhoria do desempenho institucional, certo? A implementação das políticas públicas e eficiência, eficácia e efetividade dessas políticas. Então, essa parte central a gente pode ter como um tipo objetivo de o porquê fazer o monitoramento, para que a gente tenha uma melhoria do desempenho institucional, no sentido mais amplo, e da própria política pública, certo? Essa melhoria, ela ocorre, esse desempenho institucional e essa melhoria de eficiência, eficácia e efetividade, ela ocorre a partir de formulação e planejamento adequado por parte do governo, orçamentação e programação financeira, representação e participação interfaces de socioestatais, certo? Monitoramento, avaliação e controles internos e externos do Estado, administração política e gestão pública e arrecadação e repartição tributária. Então, vejam, existem elementos, e aí alguns desses elementos nós já mencionamos em aulas anteriores, como a questão orçamentária, questão tributária, a questão da ação de outras organizações, outros organismos, quando da concepção de uma política pública, você precisa prever quais são os atores que vão ser incluídos, dentro desse processo de implementação, para que a política de fato avance e tenha sucesso lá no final. E aí, então, a gente tem circulando, todos esses requisitos, a parte que dá suporte
para que isso aconteça de forma tranquila, que são instrumentos governamentais adequados. A gente tem o próprio PPA sendo mencionado aqui, né? Bancos públicos, fundos públicos, empresas estatais, que são organizações que vão permitir, que vão dar condições para que essas políticas elas aconteçam de fato, certo? A gente tem ética democrática, né, representada pela participação, deliberação e controle social, quer dizer, em que medida se dará a participação das comunidades, a participação da sociedade dentro dessa atuação, dessa política, né? A ética republicana, que traz para a gente da esfera pública o interesse geral e bem comum, no sentido de quais são as instituições da República que estarão dando suporte para a atuação daquela política, para a implementação daquela política, ok? E as capacidades estatais, tributação, fundo social de propriedade, né, gestão da moeda, gerenciamento da dívida pública. Então, para que um monitoramento aconteça de forma adequada, você precisa que alguns requisitos políticos e técnicos, por isso tecnopolíticos, sejam alcançados, sejam cumpridos, né, para que você tenha esse monitoramento ocorrendo de forma tranquila, tanto a partir do envolvimento de todos os atores que são necessários para que isso aconteça, quanto da própria previsão, né, dos elementos que serão necessários para isso, ok? Então, avançando dentro dessa ideia dos requisitos tecnopolíticos, a gente tem o monitoramento como uma atividade regular. Por que regular? Porque ela não é esporádica, ela não deve acontecer quando o gestor bem quiser, certo? Então, deve estar previsto de quanto em quanto tempo vai ser monitorado. Uma boa política pública, ela traz isso, ela traz essa informação, ele traz esse direcionamento na sua fase de planejamento, certo? Então, ele precisa ser regular. Ele precisa ter uma regularidade, ele não pode ser a bel prazer de quem está comandando aquele processo. Ele é sistêmico e tempestivo do Estado, certo? Então, ele é uma atividade de Estado que é voltada para a melhoria de atuação do próprio Estado. Percebam. Uma vez que o Estado se coloca no papel de ente, né, monitorador, que se permite ser monitorado também, ele está contribuindo para a sua própria evolução nessa perspectiva sistêmica, ok? Capaz de produzir conhecimentos densos e aprofundados das realidades, com ênfase nas dimensões estratégicas e críticas da implementação e gestão cotidiana das políticas públicas, e informações harmonizadas e indicadores úteis ao gerenciamento tempestivo das ações, ok? Então, produz conhecimentos densos e informações e indicadores úteis que vão ser utilizados adequadamente dentro da sua necessidade, dentro da atividade de monitoramento. Então, uma vez institucionalizado como atributo indissociável da prática cotidiana, por que indissociável da prática cotidiana? Porque ela não deve estar separada, ela não deve estar como uma coisa à parte. Ela deve estar dentro do dia a dia da ação pública, né, da ação governamental, da atuação dos órgãos públicos. É muito comum a gente ver no dia a dia das instituições os trabalhos sendo realizados e uma equipe de monitoramento separada, à parte, que vai, vez por outra, vir e olhar para como aquilo está sendo realizado e se aquilo de fato está surgindo algum efeito. Então, a ideia conceitual que a gente traz aqui é de indissociabilidade, quer dizer, esse monitoramento ele deve acontecer junto, ele deve acontecer cotidianamente, ele deve fazer parte do dia a dia da ação governamental, ok? Então, a atividade de monitoramento ele deve ser capaz de realizar-se de modo dinâmico, sistêmico, abrangente e multi- e intertransdisciplinar. Olha só, de novo aparecendo aí questão da multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. Por quê? Porque o monitoramento ele não é uma ação de uma área específica. Ele não é uma ação da administração, ou da economia, ou da auditoria, ele não deve estar separado, né? De novo, trazendo a questão da indissociabilidade. Ele é trans, inter e multidisciplinar porque ele pertence a várias áreas, né? E ele pode ser realizado cotidianamente, deve ser realizado a partir da ação cotidiana do planejamento, ok? Então, dito isso, a gente tem aqui um quadro resumo, né, a partir desse entendimento. Então, o monitoramento, né, como coletivo, certo? No sentido de que vai trazer para si diferentes atores envolvidos nesse processo,
contínuo, porque ele não é para acontecer uma vez ou outra, e cumulativo, porque ele traz o acúmulo de conhecimento e de informação que permite a melhoria dos processos, certo? Então, ele é informativo e formativo, no sentido da produção de conhecimentos densos, né, como já vimos, para a implementação de políticas públicas. Ele é avaliativo e analítico no sentido de sistêmico, dinâmico, abrangente e interdisciplinar. E ele é também prospectivo e corretivo, porque ele gera informações e indicadores que serão apropriados, certo? Para a melhoria de todo o processo, acumulando conhecimento. Então, uma vez que você fez a etapa de um ciclo de monitoramento e você, a partir dos dados, das informações coletadas, você compreendeu a dinâmica de um processo e como esses indicadores eles estão relacionados com determinada ação numa política pública, você tem a oportunidade de, numa próxima proposição ou até mesmo na revisão dessa política, você trazer aí uma melhoria a partir desse conhecimento gerado e acumulado, certo? Então é essa a ideia do monitoramento, né, de evolução do próprio processo. Então, dentro desse arcabouço, a gente tem uma proposta metodológica, né, teórica, que ela parte no sentido de harmonizar as informações, harmonizar os dados que vão ser tratados ao longo do processo de monitoramento, certo? Então, ele deve ser capaz de estruturar institucionalmente vetores informativos, formativos, analítico e avaliativo, prospectivo e corretivo, né, para um trabalho mais qualificado. E aí, nessa ideia de você ter diferentes elementos sendo atingidos a partir do monitoramento, existe a necessidade de que esses dados eles sejam harmonizados, né? Eles sejam organizados em uma plataforma aonde torne-se aplicável, certo, para o gestor poder fazer a sua análise e tomada de decisão a partir dos dados disponíveis. E a gente traz, então, uma proposta em relação a essa organização, né, que está estruturada em 4 momentos, aqui indicados, certo? E módulos complementares, que vêm para poder dar suporte a essa organização dos dados, ok? Então, o momento 1 é chamado de momento explicativo, ou árvore de problemas. Por quê? Esse momento 1 é o momento onde a equipe ela vai se debruçar sobre o problema, buscando identificar as relações de causa e efeito. Né? A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Muitas vezes você olha para um problema, ou o gestor olha para um problema, com a superficialidade que aquele problema existe, né? E busca-se soluções para aquele problema nessa superficialidade, quando na verdade esse problema ele é causado, né, por infinitas outras ações que estão diferentes daquela dali. Então, essa árvore de problemas, esse momento 1 explicativo, ele visa isso, ele visa essa relação de causa e efeito no sentido de você aprofundar a discussão sobre aquele problema e quais são as causas reais daquele problema, para poder, de fato, você ter aí uma atividade, de fato, efetiva em relação ao monitoramento. O segundo, ele é o momento normativo, né, que trata da estruturação de programas e ações, então, de fato, seria você definir a partir do momento anterior, dos problemas mapeados e das causas reais mapeadas, quais seriam as ações aplicadas a cada uma delas, né? Quais seriam os problemas e as ações empreendidas nesse sentido. E o momento 3 são os fatores críticos de contexto. Então, trata de você olhar para qual é o contexto onde esse problema está inserido e como esse contexto pode influenciar na ação governamental ao longo da execução da política. Então, você estar atento a essas possíveis influências, ela contribui também com o processo de monitoramento, no sentido de que você já previu anteriormente essas possíveis influências, ok? O momento 4, que está aqui mais abaixo, ele é chamado de momento tático operacional. Então, é um momento de se ponderar o que vai ser entregue de fato, certo? A partir dessa atividade de monitoramento, combalizando ali processos, né? E efetivamente o que vai ser entregue a partir desses processos, certo? E aí a gente tem aqui na lateral, certo? Desse diagrama, os módulos complementares, módulos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que são módulos que vêm no sentido de dar suporte, tá?
para os 4 momentos anteriores que a gente já falou. Então, eles não são considerados como um momento dentro de uma etapa de ciclo de monitoramento, mas justamente como módulos, como organização de dados que vem para poder suportar os momentos anteriores e trazer informações e trazer dados para que as decisões sejam tomadas nos momentos anteriores. A exemplo, então, o módulo 5, né, que trata de arenas, atores e processos decisórios. Então, vai olhar para quais são os atores que estão relacionados com essa política, né, em que arena se debate, se discute essa temática. E aí, nisso, você pode ter uma relação aqui com o momento explicativo 1, com o momento 2, né? Você vai tendo informações aqui que vão subsidiando essas decisões, essas discussões nos módulos anteriores, tá? Da mesma forma, por exemplo, o módulo 7 aqui de cenários e estudos prospectivos, né? Falando de contexto, então, você ter um módulo de cenários e estudos prospectivos, ele vai te permitir um suporte maior para esse momento de análise do contexto, ok? Então, essa é uma ideia, né, de uma plataforma de harmonização de dados, lógico, e a gente tem no material disponível para vocês um pouco mais detalhado cada uma dessas etapas, né, que vocês podem se debruçar e aprofundar também o entendimento de vocês a respeito da plataforma. Ok? Então, resumindo, né, a proposta metodológica, ele é um meio básico de ação para a fomentação de ambientes de diálogo que permitam entendimentos comuns, tá? Além dos esclarecimentos sobre as demandas e as necessidades atuais dos executivos das políticas e as restrições percebidas. Então, são espaços aonde, a partir desse processo de monitoramento, você tem a oportunidade de debater, de discutir quais são as ações que precisam ser empreendidas e remodeladas para que as políticas se tornem, de fato, efetivas, né, e que tragam aí o desempenho desejado para a atuação do Estado, certo? Então, é isso. Espero que você tenha compreendido um pouco melhor essa parte do monitoramento e a gente segue com as nossas próximas atividades. Educação à distância, mudando realidades.